Nos próximos capítulos de Vale Tudo, no restaurante de Poliana, a movimentação é intensa. Bartolomeu chama Raquel de lado e faz um anúncio importante. Um renomado crítico de gastronomia virá avaliar o local nos próximos dias. A notícia deixa todos em alerta, mas também cheios de expectativa. Raquel corre para compartilhar com Poliana e Gilda, e as três decidem caprichar ainda mais nos preparativos, sonhando com a tão almejada classificação 5 estrelas. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Maria de Fátima se emociona ao receber de César um anel de compromisso. O gesto simboliza um novo passo no relacionamento e a deixa nas nuvens, apesar das incertezas que ainda rondam o casal. Afonso, por sua vez, toma uma decisão difícil. Resolve se desligar da TCA. Cansado das pressões e dos recentes conflitos, ele opta por seguir um novo caminho profissional. A notícia se espalha rapidamente e não demora para chegar aos ouvidos de Odete, que reage com frieza e ressentimento. Disfarçando sua verdadeira intenção, ela decide agir por trás dos panos. Movida pelo desejo de vingança, Odete contrata Igor, o personal trainer que também treina Afonso, com a intenção de colher informações e tentar desestabilizá-lo emocionalmente. A atitude preocupa Igor, que teme se comprometer. Em uma conversa tensa, ele implora que Odete não revele a Afonso que agora estão ligados. Mas a empresária já tem seus planos bem traçados e se recusa a prometer qualquer coisa. Renato, percebendo a movimentação estranha de Odete, alerta Solange. Ela está disposta a se vingar de Afonso por ter abandonado a empresa. Solange fica apreensiva e teme que a rival vá longe demais. Os ânimos se acirram quando Afonso e Odete acabam se encontrando casualmente. A conversa, que começa fria, logo se transforma em uma troca de acusações. Afonso, exaltado, diz duras verdades a Odete, que não suporta a humilhação. Em meio à discussão, ela desmaia repentinamente, deixando todos ao redor em choque. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. Eugênio, que testemunha a cena, corre para socorrê-la. Com a ajuda da família, ele leva Odete até sua casa, onde ela recebe os primeiros cuidados. O susto é grande e a tensão paira no ar. No restaurante, o grande dia chega. O crítico finalmente visita o local, experimenta os pratos, observa o atendimento e sai sem dar pistas do que achou. Poucos dias depois, a notícia se espalha. O restaurante de Poliana foi avaliado com 5 estrelas. A comemoração é imediata. Poliana, Raquel e Gilda se abraçam emocionadas, celebrando o reconhecimento de todo o esforço que dedicaram ao projeto. É o início de uma nova fase. Ao mesmo tempo em que, nos bastidores, novas rivalidades ganham força e ameaçam explodir a qualquer momento. Leila descobre segredo de Renato e Afonso se envolve com Maria de Fátima. 2 acontecimentos que abalam os rumos de Vale Tudo. A trama de Vale Tudo tomará novos rumos, com revelações impactantes e reviravoltas emocionais. 2 acontecimentos vão mexer profundamente com os personagens e mudar o curso de algumas relações. Leila fará uma descoberta que colocará seu relacionamento com Renato em xeque, enquanto Afonso cederá à atração por Maria de Fátima, e os 2 acabarão se envolvendo às escondidas. Tudo começa quando Leila, cada vez mais envolvida com o ambiente da agência Tomorrow, conhece uma nova modelo chamada Milena, que chega para uma campanha importante. As 2 acabam conversando nos bastidores de um ensaio e, entre confidências, Milena solta uma informação que abala Leila profundamente. A modelo revela que teve um caso amoroso com Renato no passado. Até aí, Leila encara com maturidade. Mas a bomba vem logo em seguida. Enquanto falam sobre relacionamentos e filhos, Milena comenta, casualmente: "Hoje em dia, não seria um problema para mim o Renato ser vasectomizado." A frase cai como uma bomba para Leila. Surpresa e visivelmente abalada, ela tenta disfarçar, mas o impacto da revelação é imediato. Renato nunca mencionou nada sobre ter feito vasectomia, e a omissão pesa.
A suspeita de que ele esconde algo tão íntimo e relevante a faz repensar não só o relacionamento, mas também sua permanência na agência. Como se não bastasse, o ambiente na Tomorrow começa a se tornar desconfortável. Leila se sente cada vez mais deslocada, especialmente após uma tentativa frustrada de convidar Susana para sair. A recusa de Susana, fria e seca, apenas confirma sua sensação de isolamento. Sem ver outra saída, Leila toma uma decisão drástica. Em um impulso, ela entra na sala de criação e se dirige a Sardinha, com quem tem uma relação de confiança. Oi, Sardinha. Tem um minutinho? É rápido. Eu só quero pedir minha demissão. O colega, pego de surpresa, tenta compreender o que está acontecendo, mas Leila não dá muitos detalhes. Ela apenas agradece e deixa claro que precisa se afastar, tanto da empresa quanto de Renato. Sardinha, mesmo surpreso, respeita sua decisão. Enquanto esse romance se desfaz, outro começa a nascer. A aproximação entre Afonso e Maria de Fátima acontece de forma lenta, mas calculada. E quem dá o empurrão inicial é ninguém menos que Odete Reutemann, que vê na filha uma possível aliada em seus jogos de manipulação. Percebendo que Afonso está vulnerável, ela incentiva Fátima a se aproximar do rapaz. Fátima começa a frequentar a mesma academia que ele e logo se mostra interessada em sua rotina de treinos. Afonso, por sua vez, reluta no início, mas acaba cedendo ao charme da jovem. A relação, que começa com conversas triviais, logo evolui para algo mais íntimo. Num fim de tarde, após um treino, Afonso convida Fátima para ir até a mansão dos Reutemann. No quarto dele, o clima é de cumplicidade. Que bom que você está melhor, diz Fátima com um sorriso. Graças a você, responde Afonso, com um olhar mais intenso. Os dois se aproximam. O silêncio entre eles diz mais do que qualquer palavra. Em um impulso, Afonso beija Maria de Fátima, que corresponde com entusiasmo. No entanto, após o beijo, ela simula arrependimento. Afonso, você sabe que não tenho o que conversar. Desculpa, mas é melhor eu ir. Ela sai apressada, deixando-o pensativo e dividido. Afinal, Afonso ainda está comprometido com Solange, e a traição pesa em sua consciência. Mas o envolvimento com Fátima se torna inevitável. Dias depois, os dois se encontram novamente, e dessa vez, a jovem não recua. O beijo se repete, mais intenso, e termina em uma noite de amor. Afonso, envolvido e ao mesmo tempo confuso, se vê preso em um novo dilema. Fátima, por sua vez, mostra-se satisfeita com a conquista, ainda que esconda seus verdadeiros interesses. Enquanto Leila se afasta para tentar juntar os cacos de sua decepção, Afonso se enreda em uma relação perigosa, que pode trazer consequências não apenas para ele, mas para toda a família Reutemann. E em Vale Tudo, segredos e paixões sempre vêm à tona, mais cedo ou mais tarde. Afonso e Odete finalmente explodem em um confronto direto. Determinado a não se deixar manipular, Afonso enfrenta a poderosa empresária com firmeza, deixando claro que não aceitará mais suas interferências em sua vida pessoal nem profissional. Odete, altiva como sempre, mantém a postura fria, mas o olhar revela que a ousadia do rapaz a incomoda mais do que gostaria de admitir. Enquanto isso, César coloca em prática mais uma de suas armações contra Maria de Fátima. Sabendo que ela tem um compromisso profissional importante, ele a tranca no apartamento sem aviso. Desesperada, Maria de Fátima tenta abrir a porta sozinha, mas sem sucesso. Sem outra saída, ela aciona um chaveiro para conseguir sair. Furiosa com a sabotagem, ela promete não deixar barato. Celina, atenta ao clima cada vez mais pesado dentro da TCA, confronta Afonso. Em uma conversa tensa, ela pergunta diretamente se foi o sobrinho dele quem vazou as informações confidenciais da empresa. Afonso, surpreso, garante que não tem envolvimento com o vazamento, mas percebe que a situação está fugindo do controle. Luciano, por sua vez, decide dar um empurrãozinho no romance entre Ivan e Heleninha. Ele incentiva o amigo a investir na relação, afirmando que Heleninha é uma mulher especial e que merece alguém que a valorize. Ivan, ainda cauteloso, considera a possibilidade com carinho. No entanto, a situação se complica quando Raquel, navegando por um site de fofocas,
Dá de cara com uma foto de Ivan e Heleninha juntos. A imagem a abala profundamente. Ela sente o coração apertar ao perceber que Ivan está de fato seguindo em frente. O impacto é forte, e Raquel se vê mergulhada em um turbilhão de emoções. Leila, por outro lado, se deixa levar pela sedução irresistível de Renato. Mesmo sabendo que pode estar entrando em um terreno perigoso, ela se rende ao charme dele e acaba passando a noite em sua companhia. O que ela não sabe é que Marco Aurélio registra sua presença na casa com Renato, observando tudo com olhos frios e calculistas. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. Odete, sempre estrategista, procura Maria de Fátima e revela que já sabe exatamente o que fazer para separar Afonso de Solange. O tom da conversa é enigmático, mas Maria de Fátima percebe que vem mais armação por aí. Mais tarde, em uma festa da alta sociedade, Maria de Fátima reencontra César, que está acompanhado de Olavo. Apesar das mágoas, a atração entre eles fala mais alto, e os dois acabam se reconciliando, trocando olhares intensos e selando a paz, pelo menos por enquanto. Em um momento decisivo, Marco Aurélio, com o relatório do vazamento de informações da TCA em mãos, o apresenta a Odete. Com um olhar penetrante, ela pergunta sem rodeios: "Foi Afonso o responsável?" O clima de tensão se intensifica. A verdade, prestes a emergir, pode mudar tudo. Maria de Fátima vai tomar uma decisão drástica que poderá mudar o rumo de sua vida. Após viver um revés em seu relacionamento com Afonso e se ver diante da possibilidade de perder o dinheiro que esconde, ela decidirá fugir do Brasil ao lado de César, seu cúmplice e amante. Tudo começará quando César, cada vez mais enciumado com a aproximação de Fátima e Afonso, perceber que está perdendo espaço na vida da influenciadora. Inseguro e ambicioso, ele decidirá agir. Sabendo que o dinheiro roubado por eles, os dólares de Marco Aurélio que estavam com Raquel, está guardado em um cofre no quarto da jovem, César tentará convencê-la a fugir imediatamente com ele, antes que algo saia do controle. Vamos desaparecer do mapa. Esse dinheiro já não é seguro aqui. A qualquer momento alguém pode descobrir tudo, insistirá ele. Mas Maria de Fátima, confiante, não dará ouvidos. Ela estará decidida a se firmar com Afonso, retomar o controle da situação e manter os dólares como garantia de sua ascensão. "Eu vou dar a volta por cima, ainda vou sair por cima dessa história toda", dirá, com o olhar determinado. Contrariado com a recusa, César decidirá agir por conta própria. Sem que Fátima desconfie, ele seduzirá a recepcionista do hotel onde ela está hospedada e conseguirá acesso ao quarto da amante no momento em que ela estiver no salão de beleza. Com o cômodo vazio, o pilantra revirará o guarda-roupa até encontrar o cofre e tentará arrombá-lo com as ferramentas que levou escondidas. Mas, sem sucesso, sairá antes que ela retorne, deixando para trás apenas sinais de que alguém tentou invadir o local. Ao voltar para o quarto, Maria de Fátima levará um grande susto ao perceber que mexeram em suas coisas. Quando se aproximar do cofre e notar as marcas da tentativa de arrombamento, a ficha cairá. Sem hesitar, ela se lembrará de César, e não terá dúvidas de que foi ele quem tentou roubá-la. Furiosa, ela irá ao encontro do amante e lhe dará um tapa no rosto, acusando-o diretamente. "Você achou mesmo que eu não ia perceber? Só pode ter sido você!" Zrênia. César, no entanto, negará com veemência. "Fátima, você tá louca? Eu jamais faria isso com você. Não fui eu, juro", dirá ele, tentando manter a calma. Diante da negativa, ela continuará desconfiada, mas ficará abalada com a situação. César então aproveitará o momento para insistir mais uma vez na ideia da fuga. Seja lá quem tenha feito isso, quase conseguiu abrir o cofre. E se da próxima vez conseguir, isso é um aviso. Você estava se sentindo segura demais com o Afonso, e olha só, a Solange já voltou. O cerco está se fechando, Fátima. Está na hora de a gente cair fora com esse dinheiro. As palavras do comparsa mexerão com Maria de Fátima. A volta de Solange, a desconfiança no ar, a fragilidade do esconderijo dos dólares e o receio de que Afonso descubra tudo, tudo isso começará a pesar. Diante desse cenário incerto, ela finalmente cederá. Pode ser que você esteja certo, admitirá, pensativa. Reconhecendo que o dinheiro pode estar em risco e que a qualquer momento alguém pode descobrir tudo, Fátima aceitará o plano de fuga.
Ela permitirá que César entre em contato com Olavo, um velho conhecido influente, para providenciar um jatinho particular que os leve para fora do país o quanto antes. Consegue esse jatinho. E depressa, ordenará ela. Se é para fugir, vamos fazer direito. Quero sumir antes que alguém me derrube. A decisão marcará um novo rumo na trajetória de Maria de Fátima, que mais uma vez mostrará sua habilidade em se reinventar diante do perigo, ainda que ao lado de um parceiro em quem talvez não possa confiar completamente. Mas em Vale Tudo, o jogo vira a cada instante, e nem mesmo uma fuga planejada é garantia de segurança. O que espera por Fátima e César fora do país ainda é um mistério. Mas uma coisa é certa: os dois não sairão de cena sem causar mais uma reviravolta. Raquel sente o coração despencar ao flagrar Ivan entrando no carro de Heleninha. A cena, rápida, é suficiente para deixá-la profundamente abalada. Ela tenta disfarçar o choque, mas não consegue conter o olhar ferido. Para ela, o que vê confirma a desconfiança que vinha crescendo nos últimos dias, e isso a consome por dentro. Enquanto isso, Maria de Fátima e César vivem um momento de euforia. Ambos são convidados para participar de uma nova campanha da Tomorrow, uma marca prestigiada que promete colocá-los ainda mais em evidência no mundo da moda e da publicidade. Maria de Fátima comemora como se já tivesse vencido na vida, embora César mantenha os pés um pouco mais no chão. Ainda assim, a parceria profissional reforça a aproximação dos dois, o que não passa despercebido por quem acompanha seus passos. Em outro canto da cidade, Aldeide também vê Ivan ao lado de Heleninha, em uma situação que parece íntima. Ela observa a distância, mas para ela, não há dúvidas. Os dois estão se envolvendo. A notícia se espalha como um sussurro carregado de veneno e logo começa a criar rachaduras entre antigos laços de confiança. Laís, por sua vez, não consegue esconder a apreensão com os rumos profissionais que Cecília vem tomando. Ela teme que a filha esteja se envolvendo demais com o ambiente exigente e competitivo da moda, e receia que isso a afaste de seus valores e objetivos reais. Mesmo tentando apoiar, sente-se impotente diante da determinação de Cecília. Solange, amiga e conselheira sempre presente, resolve dar um empurrãozinho na vida amorosa de Renato. Percebendo o carinho evidente que ele sente por Leila, ela sugere que está na hora de ele assumir publicamente o relacionamento. Vocês formam um belo casal. Por que esconder o que é bonito? Diz ela, tentando convencê-lo de que a felicidade não deve ser contida por medo do julgamento alheio. Enquanto isso, Ivan procura Raquel, determinado a esclarecer a situação. Com firmeza, mas sem perder a compostura, ele afirma que não está com Heleninha e que Raquel está se precipitando em suas conclusões. Você vai se arrepender por ter me acusado de roubo, ele diz magoado. Raquel, dividida entre a mágoa e a dúvida, sente-se ainda mais confusa. A conversa deixa marcas e abre espaço para novos desencontros. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora. E também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo que irá acontecer em Vale Tudo. Na TCA o clima é de tensão. Afonso, cansado de ter suas ideias constantemente rejeitadas por Odete, toma uma decisão importante. Após mais uma reunião em que suas propostas são sumariamente descartadas, ele finalmente se dá conta de que jamais terá autonomia ali. Ao se retirar, é surpreendido por uma acusação grave. Odete o acusa de ter vazado informações confidenciais da empresa para a concorrência. A tensão entre os dois explode, e Afonso percebe que está em uma encruzilhada profissional e talvez pessoal. O tabuleiro está montado e as peças começam a se mover com velocidade. Cada atitude agora tem consequências imprevisíveis. A relação entre Maria de Fátima e César atinge um novo e explosivo patamar em Vale Tudo. A dupla, marcada por conflitos, sedução e manipulação, protagoniza um dos momentos mais tensos da reta final da trama, misturando humilhação pública, vingança pessoal e até um episódio digno de cárcere privado.
Tudo começa durante uma sessão de fotos na agência Tomorrow, onde Fátima e César trabalham. A jovem ambiciosa, preocupada com a própria imagem e temendo ser desmascarada por seus envolvimentos escusos, decide negar qualquer ligação com o modelo. Ela sabe que precisa manter as aparências, principalmente diante da chefe exigente, Solange. No entanto, o disfarce não dura muito. Solange flagra Fátima e César em um momento de intimidade no provador da agência. Surpresa e visivelmente irritada com a cena, a diretora exige explicações. Em um ato impulsivo e cruel, Fátima encena uma crise. Dá um tapa no rosto de César e grita para que ele a solte, fazendo-se de vítima diante da chefe. A atitude deixa todos chocados, inclusive César, que é pego de surpresa pela encenação agressiva da jovem. Humilhado diante da equipe e da chefia, César engole a raiva, mas jura que não vai deixar barato. No dia seguinte, ele coloca em prática sua vingança, e com gosto. Sabendo que Fátima está em casa, ele a surpreende ao entrar no apartamento. Antes que ela perceba o que está acontecendo, ele tranca a porta por fora e leva a chave consigo, deixando-a presa. Com um sorriso irônico no rosto e o olhar frio, ele solta a frase que ecoa como deboche. Liga pro chaveiro vir te soltar. Fui. O desespero de Fátima é imediato. Ela grita, esmurra a porta, bate nos móveis, ameaça em alto e bom som. Volta aqui, César! Abre essa porta! Eu vou matar você, ouviu? O momento é tenso, mas também revela um lado quase cômico do descontrole da vilã, que está totalmente fora de si. César, do lado de fora, parece se divertir com o caos que causou, satisfeito por devolver parte da humilhação sofrida no dia anterior. Para piorar ainda mais a situação de Fátima, ela chega atrasada à nova sessão de fotos na Tomorrow. Bagunçada, nervosa e sem desculpas convincentes, ela acaba levando uma bronca severa de Solange, que já não anda satisfeita com o comportamento dela. A repreensão diante da equipe só aumenta sua vergonha e a sensação de derrota. César, por sua vez, observa tudo de longe, saboreando cada segundo da queda da jovem que tentou usá-lo e descartá-lo sem pensar duas vezes. Seu olhar diz tudo. Por mais que ela tente controlar tudo e todos ao seu redor, Fátima agora percebe que nem sempre estará no comando e que seus atos têm consequências. Esse embate entre os dois promete ainda mais reviravoltas. Afinal, em Vale Tudo, ninguém sai ileso quando tenta manipular o jogo do poder e da vaidade. E Maria de Fátima, embora esperta, talvez tenha escolhido o adversário errado. Maria de Fátima decide tomar uma atitude inesperada e procura Odete para pedir desculpas. Com um tom mais humilde do que de costume, a jovem tenta recuperar a confiança da empresária, afirmando que está disposta a mudar seu comportamento. Odete, desconfiada, ouve a súplica com frieza, sem revelar se acredita na sinceridade da enteada. Enquanto isso, Leila acompanha Renato em uma importante reunião de trabalho. Os dois demonstram sintonia não apenas profissional, mas também pessoal. Renato se mostra cada vez mais encantado com a maneira como Leila conduz as situações, e ela, por sua vez, se sente valorizada ao lado dele. O clima entre os dois vai esquentando aos poucos, revelando um envolvimento que vai além do corporativo. Cláudia, por outro lado, confronta Marco Aurélio e o acusa diretamente de manipular e usar as pessoas ao seu redor para alcançar seus objetivos. O embate é intenso, e Marco Aurélio, mesmo tentando manter a postura, se irrita com as verdades que Cláudia joga em seu rosto. A tensão entre os dois se agrava, e a relação profissional se torna insustentável. Ivan confirma para Odete sua presença no campeonato de xadrez, o que a deixa satisfeita. Ela acredita que a participação de Ivan trará visibilidade positiva para o evento que ela tanto preza. Atenta a cada detalhe, Odete orienta Fátima a chegar mais cedo ao local do torneio, demonstrando que confia cada vez mais na jovem como peça estratégica em seus planos. Do outro lado da cidade, Vasco recebe a notícia de que foi oficialmente cancelado por causa de declarações polêmicas nas redes sociais.
Decepcionado, ele é informado que será retirado do grupo de pagode que vinha ganhando destaque. Arrasado, Vasco se vê isolado, tentando entender onde errou. Laís e Cecília viajam até Petrópolis para conhecer Sarita, uma mulher misteriosa ligada ao passado da família. A visita desperta emoções fortes, principalmente em Laís, que começa a juntar peças do passado que estavam há muito tempo esquecidas. Sarita, reservada, promete revelar verdades que podem mudar o rumo da história das duas. No ambiente corporativo, Raquel toma coragem e acusa Freitas de assédio. A denúncia causa um abalo dentro da empresa e começa a repercutir entre os funcionários. Raquel, embora abalada, decide enfrentar as consequências de sua denúncia com firmeza, determinada a não se calar. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora. E também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. Na mesma noite, o clima entre Renato e Leila finalmente explode. Depois de tanta aproximação, os dois se entregam à paixão e dormem juntos, sem imaginar que serão descobertos. Na manhã seguinte, Solange aparece de surpresa e flagra os dois juntos, provocando um momento constrangedor que promete abalar profundamente a relação entre todos os envolvidos. Renato vai enfrentar um dos momentos mais delicados de sua vida nos próximos capítulos de Vale Tudo. O empresário da Tomorrow, pressionado por todos os lados e emocionalmente abalado após o fim de seu relacionamento com Leila, sofrerá um colapso físico e emocional dentro da empresa. Sozinho no escritório, ele desmaia e, ao ser socorrido, recebe um diagnóstico alarmante. Está com síndrome de burnout, um esgotamento profundo causado por estresse crônico e excesso de trabalho. Tudo começa a degringolar quando Renato mergulha de cabeça em um romance que começou de forma aparentemente casual. A relação com Leila, embora breve, mexeu com o lado mais sensível do empresário. Ele, que sempre se orgulhou de manter o controle absoluto sobre seus sentimentos e sua rotina profissional, se vê completamente desestabilizado quando Leila decide terminar o relacionamento. A rejeição o atinge em cheio, deixando um vazio que ele tenta preencher com trabalho e com métodos pouco saudáveis. Renato passa a abusar de estimulantes para continuar funcionando. Doses exageradas de cafeína, energéticos e até medicamentos controlados. A prioridade para ele passa a ser produzir sem parar, mostrando aos sócios, funcionários e a si mesmo que ainda é o líder inabalável da Tomorrow. Mas, na prática, o que ele está fazendo é sufocar seus próprios sentimentos, empurrando-os para debaixo do tapete até que o corpo não aguente mais. Sardinha, sempre atento, é um dos primeiros a notar que o comportamento do chefe mudou. Ele tenta puxar assunto, oferecer apoio, mas Renato corta qualquer aproximação com frases curtas e um semblante visivelmente cansado. Marieta, sua fiel secretária, também percebe que algo está fora do normal. Ela nota as olheiras, os tremores nas mãos, o humor oscilante e até os lapsos de memória que começam a surgir. Preocupada, chega a sugerir que ele tire uns dias de descanso, mas Renato ignora o alerta, dizendo que descansar é para os fracos. A queda acontece numa noite comum de trabalho, já tarde, com a sede da empresa quase vazia. Renato sente uma pressão no peito, sua visão escurece e ele desmaia perto de sua mesa. Na manhã seguinte, Marieta chega e encontra o patrão caído no chão, sem reação. Em pânico, chama o socorro imediatamente. O episódio mobiliza todos na empresa. E mesmo distante, Leila fica visivelmente abalada ao saber do colapso de Renato. Ela evita se envolver diretamente, mas é impossível esconder a inquietação ao receber a notícia. No hospital, Renato desperta confuso, cercado por máquinas e exames. É lá que ele tem uma conversa sincera com Solange, que o visita e tenta entender o que o levou até aquele ponto. Pela primeira vez, Renato se permite mostrar fragilidade, desabafando sobre a pressão insana que sente para sempre ser o melhor, para manter as aparências e para não decepcionar ninguém. Eu não podia parar, Solange. Se eu parasse, tudo desabava.
confessa, com os olhos marejados. Logo depois, o médico entra no quarto e revela o diagnóstico: síndrome de burnout. Ele explica que o quadro é grave e exige uma mudança imediata de hábitos. Renato, segundo o médico, está vivendo sob um ritmo insustentável, que mistura sobrecarga de trabalho, frustração pessoal e ausência total de momentos de descanso ou prazer. Seu corpo pediu socorro, Renato, e você ignorou todos os sinais, alerta o profissional de saúde. Abalado, Renato começa a refletir sobre como chegou até ali. Pela primeira vez em muito tempo, ele se vê forçado a desacelerar e a encarar o que vinha evitando: suas emoções, suas feridas e suas escolhas. A partir dali, ele iniciará um processo de recuperação, não só físico, mas também emocional. Será um desafio reaprender a cuidar de si mesmo, respeitar seus limites e, quem sabe, reavaliar o que realmente importa em sua vida. O clima volta a esquentar entre Ivan e Raquel, e mais uma vez os dois se enfrentam em uma discussão acalorada. Ivan, cada vez mais impaciente com os segredos e as decisões de Raquel, exige explicações, mas ela se recusa a ceder, afirmando que está apenas fazendo o que precisa para proteger sua família. A tensão entre eles parece atingir um ponto sem volta. Enquanto isso, Sardinha confidencia a Solange que ficou intrigado ao flagrar um encontro inesperado entre Maria de Fátima e Odete Reutemann. Ele afirma que havia algo estranho no ar, como se ambas escondessem algo importante. Solange, curiosa, começa a ligar os pontos e teme que Maria de Fátima esteja se metendo mais uma vez em alguma armação. César, por sua vez, pressiona Maria de Fátima. Ele quer a sua parte dos dólares e exige que ela cumpra o acordo feito anteriormente. Fátima tenta desconversar, mas César está cansado de suas desculpas e ameaça expô-la caso não receba o que lhe foi prometido. Ela, acuada, percebe que está perdendo o controle da situação. Enquanto isso, Afonso aproveita uma reunião com Odete para fazer duras críticas à gestão da TCA. Ele questiona decisões recentes e afirma que a empresa perdeu o rumo. Odete, irritada com a ousadia de Afonso, promete tomar providências e reforça que está sempre à frente de todos, inclusive dele. Boas notícias chegam para Cecília e Laís. Cecília comunica que os traficantes de animais silvestres que as vinham ameaçando foram finalmente presos. Com os criminosos fora de circulação, ambas agora podem voltar para casa em segurança. Laís comemora o fim do pesadelo e agradece à amiga pelo apoio incondicional. Em outro canto da cidade, Vasco é surpreendido com uma demissão por justa causa. A notícia o pega de surpresa, e ele tenta entender as razões por trás da decisão. Revoltado, Vasco promete não deixar isso barato, mas sabe que terá que agir com cautela para tentar reverter a situação. Marco Aurélio, cada vez mais desconfiado, ordena a Freitas que siga Raquel discretamente. Ele quer descobrir com quem ela tem se encontrado e qual é seu verdadeiro plano. A perseguição se inicia, enquanto Marco articula novos movimentos nos bastidores. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo que irá acontecer em Vale Tudo. Já Cláudia, disposta a garantir o financiamento de sua peça teatral, decide agir com firmeza. Procura Marco Aurélio e o chantageia abertamente. Usando informações comprometedoras que conseguiu em viagens passadas, ela o pressiona em troca de patrocínio. Marco, acuado, tenta se manter calmo diante da ameaça. Para completar o turbilhão, Maria de Fátima, em um movimento arriscado, tenta ameaçar Odete Reutemann. A jovem acredita que pode dobrar a poderosa empresária, mas subestima a frieza e a inteligência de sua adversária. Odete, impassível, observa Fátima com desdém e já prepara sua resposta, que certamente será devastadora: separação, acusação e escândalo. Raquel e Ivan são destruídos por fortuna maldita em Vale Tudo. O que começou como uma história de amor sincero entre dois lutadores da vida vai desmoronar de maneira dolorosa e explosiva. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, o relacionamento de Raquel e Ivan será devastado por um elemento que já arruinou muitos destinos: o dinheiro. E não um dinheiro qualquer, mas uma fortuna suja, fruto da corrupção de Marco Aurélio, que será o estopim para a maior crise entre o casal. A suspeita, a desconfiança e as acusações vão corroer o que restava da confiança entre os dois,
até que a separação se torne inevitável. Tudo começa após o misterioso sumiço da bolsa com US$ 1 milhão. A quantia, que pertence a Marco Aurélio e estava sendo vigiada, desaparece sem deixar rastro, provocando uma onda de especulações e desconfiança. Enquanto Maria de Fátima vibra com o golpe bem-sucedido ao lado de César, que se torna seu cúmplice direto no crime, Raquel, sem saber da verdade, começa a desconfiar de Ivan. Afinal, ele sempre se opôs à ideia de devolver o dinheiro ao verdadeiro dono, o corrupto Marco Aurélio. Envenenada pelas dúvidas e pela pressão de todos à sua volta, Raquel confronta Ivan com palavras duras. A discussão acontece no apartamento dele, onde ela aparece de surpresa, determinada a descobrir a verdade por conta própria. Sem dar tempo para explicações, ela vasculha cada canto, abre armários, revira gavetas e questiona com raiva. Mentiroso! Você não tem ética, nunca teve! Grita Raquel, fora de si. Para de me acusar desse jeito, responde Ivan, surpreso com a agressividade. Por quê? Você quer roubar e continuar sendo tratado como inocente? Meu pai estava certo. Quem mente, rouba. E quem rouba, mata. E eu não vou continuar discutindo com o ladrão. As palavras de Raquel cortam fundo. Ivan, ofendido e ferido, tenta argumentar. Mas tudo o que diz só piora a situação. Ela já está decidida, e a mágoa fala mais alto que qualquer afeto. Raquel vira as costas e vai embora, deixando Ivan sozinho e arrasado, tentando entender como tudo desmoronou tão rápido. Ao chegar em casa, Raquel é acolhida por Maria de Fátima, que, fingindo surpresa e compaixão, oferece apoio à mãe. Você fez o que tinha que fazer, mãe. Esse homem te enganou o tempo todo, diz Fátima, com falsa doçura. No fundo, ela comemora a separação dos dois. Minutos depois, com um sorriso cínico, liga para Odete Reutemann e informa, satisfeita, que o plano funcionou. Ivan e Raquel agora estão separados. Odete, claro, também se regozija. Para ela, cada obstáculo na vida de Raquel é uma vitória pessoal, mas os conflitos estão longe de acabar. No mesmo dia, acontece a inauguração do restaurante de Raquel na Hípica, um projeto pelo qual ela lutou com unhas e dentes. O evento é aguardado com entusiasmo, e a expectativa é de um novo começo para a empresária. Só que a presença inesperada de Ivan transforma tudo em mais um palco de escândalo. Raquel está no salão quando avista o ex-companheiro. Eu não acredito que ele teve a audácia de aparecer aqui, diz ela, já se dirigindo a ele com fúria nos olhos. Raquel, eu só vim porque sei o quanto esse dia é importante para você. Tenta explicar Ivan. Ah, não começa com esse papo. Você veio aqui me devolver o que roubou? Cadê o dinheiro, Ivan? Cadê os dólares? O salão inteiro silencia. Todos os convidados observam o confronto com tensão. Ivan tenta manter a calma, mas está visivelmente abalado. Você está me acusando de um crime, Raquel. De novo. Mas se houve roubo, ele aconteceu na sua casa. A bolsa estava com você. Então você está insinuando que eu mesma me roubei, é isso? Que ridículo! Não me provoca, Ivan. Se você veio até aqui para tentar virar o jogo, é melhor ir embora agora. Você está certa. É melhor mesmo. Eu vou embora. Boa sorte, Raquel. Ivan sai, cabisbaixo, sendo observado por todos. Raquel, mesmo vitoriosa no embate público, está destroçada por dentro. A dor de ter perdido o amor de sua vida se mistura ao sentimento de traição, real ou não, e ao peso das responsabilidades que agora carrega sozinha. Enquanto serve os primeiros pratos no restaurante, a empresária não consegue esconder a tristeza nos olhos. A festa de inauguração, que deveria ser um marco de felicidade, termina com um gosto amargo. Do outro lado da cidade, Maria de Fátima brinda com César. Os dois comemoram a conquista da fortuna e o sucesso da manipulação que separou Raquel de Ivan. Ela caiu direitinho. E ele, então? Está destruído. É só uma questão de tempo até minha mãe ficar ainda mais vulnerável, diz Fátima, sorrindo com malícia. Mas o que Fátima ignora é que o destino costuma cobrar com juros. A fortuna que agora parece trazer glória pode muito bem ser a chave de sua ruína. Enquanto isso, Raquel e Ivan, dois corações partidos, seguem em direções opostas, afastados por um mar de desconfiança e por US$ 1 milhão. O preço amargo da destruição de um amor verdadeiro. Fica profundamente indignado com as acusações da ex-mulher. Raquel, magoada e desconfiada, coloca em dúvida as intenções de Ivan, o que o deixa visivelmente transtornado. Ele tenta argumentar, mas percebe que, por enquanto,
Qualquer diálogo entre os dois está fadado ao confronto. Enquanto isso, Maria de Fátima comemora silenciosamente o resultado de sua mais recente manobra. Ao conversar com Odete, ela não esconde o sorriso satisfeito ao anunciar que finalmente conseguiu afastar Ivan de sua mãe. Com frieza calculada, Fátima se orgulha de mais uma peça movida no tabuleiro da ambição, enquanto Odete observa com interesse o avanço da jovem em seus planos. Na mansão dos Albuquerque, um novo evento promete movimentar os corredores: o campeonato de xadrez. Heleninha, ainda tentando se reerguer emocionalmente, se anima ao saber que Ivan estará presente na disputa. Para ela, é uma oportunidade de reencontrar alguém por quem ainda guarda sentimentos e, talvez, reacender antigas conexões. A casa de Celina também ganha novos ares. Generosa, ela oferece hospedagem a Laís e Cecília, que passam por um momento delicado. O gesto reforça sua posição de apoio a quem precisa, além de provocar discretos olhares curiosos entre os vizinhos. De forma inesperada, Maria de Fátima começa a demonstrar interesse pelo campeonato de xadrez. A atitude surpreende Afonso, que, encantado com o súbito entusiasmo da jovem, não hesita em convidá-la para o evento. Fátima aceita com charme, ciente de que cada aparição em sociedade é uma oportunidade estratégica para se aproximar de pessoas influentes. Enquanto isso, Marco Aurélio vive uma crise nos bastidores. Desesperado pelo sumiço da mala com os dólares, ele procura Cláudia em busca de ajuda. Em meio à tensão, surge uma pista. Rubinho, distraído ou mal intencionado, pode ter etiquetado a mala errada. A revelação deixa Marco Aurélio ainda mais furioso e ele decide tomar providências imediatas. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. Ao mesmo tempo, Marco Aurélio orienta seu fiel aliado Freitas a iniciar uma investigação sigilosa sobre Raquel. O objetivo é descobrir qualquer informação que possa ser usada contra ela no momento certo. Freitas, eficiente e discreto, aceita a missão com seriedade. A noite da inauguração do restaurante de Raquel chega, mas o clima está longe de ser festivo. Ivan comparece ao evento, mas é recebido com frieza e hostilidade. Raquel, firme, deixa claro que não deseja sua presença ali. O embate entre os dois chama a atenção dos convidados, e o reencontro promete novas turbulências nos próximos capítulos. O império dos Reutemann balança, e não será por pressões externas, mas por uma implosão familiar carregada de mágoas, traições e sede de poder. A crise começa com o vazamento de informações sigilosas da TCA, a poderosa empresa da família, para a imprensa. O escândalo cai como uma bomba na sede do grupo Reutemann, e Odete, implacável como sempre, reage com fúria. Sem hesitar, ela acusa o próprio filho, Afonso, de ser o responsável pela exposição, e num ato de desmedido autoritarismo, demite-o da empresa. Mas a punição não para por aí. Odete ainda ameaça deserdá-lo, como se quisesse apagar Afonso não apenas dos negócios, mas da própria família. Tudo começa quando uma reportagem explosiva é publicada em um dos jornais de maior circulação do país. A matéria revela dados internos sobre estratégias comerciais da TCA, transações confidenciais e movimentações de mercado que deveriam estar restritas à diretoria. A reação de Odete é imediata. Furiosa, ela convoca uma reunião de emergência e, de forma abrupta, transforma a sala de reuniões em um tribunal particular. Aos gritos, ela acusa Afonso de traição. Para ela, só alguém muito próximo poderia ter vazado aquelas informações, e o fato de o filho discordar de algumas de suas decisões no conselho já é suficiente para incriminá-lo. Você cometeu um crime contra a nossa empresa. Contra mim. Isso é imperdoável, Afonso. Brada com os olhos faiscando de raiva. Afonso, pego de surpresa, tenta manter a compostura. Calmamente, pega o jornal e lê a matéria com atenção, visivelmente perplexo com o conteúdo. Quando termina, levanta os olhos e com firmeza responde: seja lá o que estiver escrito aí, eu não passei nenhuma informação confidencial da TCA. Isso é um absurdo, mãe. Mas Odete está surda para qualquer explicação. Para ela, basta a desconfiança. Provas são detalhes supérfluos quando o que está em jogo é o controle da empresa e a imagem pública de sua gestão.
Você sempre teve essa mania de bancar o justo, o idealista. Pois agora vai ver o que é enfrentar o peso de uma decisão. Você está fora, Afonso. Está demitido. Decreta diante de todos os presentes. A tensão aumenta quando Celina, Helena e Eugênio entram na sala e testemunham a cena. Helena tenta intervir, dizendo que aquilo é uma decisão precipitada, mas Odete ignora os apelos. Celina, chocada com a violência da acusação, mal consegue disfarçar a angústia. Eugênio, sempre político, evita tomar partido, mas não esconde o desconforto. O clima fica insustentável. Afonso, sentindo-se humilhado, responde com dignidade. Se você quer fazer isso, faça. Mas saiba que está perdendo muito mais do que um executivo. Está perdendo seu filho. A frase ecoa na sala, mas Odete sequer pisca. Em vez de recuar, ela sobe ainda mais o tom. Não me venha com esse sentimentalismo barato. Eu construí esse império com sangue, suor e estratégia. Quem trai a TCA, trai a mim. E não terá mais lugar nem na empresa, nem na família. Se prepare para ser retirado do testamento. O golpe final é duro. A ameaça de deserdá-lo não é apenas simbólica. É a forma de Odete cortar qualquer vínculo de dependência ou afeto com aquele que considera agora um traidor. Para ela, nada está acima da empresa. Nem mesmo um filho. Afonso sai da sala em silêncio, mas não em derrota. Há algo em seu olhar que mistura dor e alívio. Como se, pela primeira vez, ele tivesse plena consciência de quem é Odete Roitman. Pela primeira vez, ele não sente apenas raiva ou tristeza, mas uma espécie de libertação. A verdade é que viver sob o domínio da mãe sempre foi sufocante, e talvez aquele rompimento, ainda que doloroso, fosse inevitável. Mais tarde, já em casa, Afonso desabafa com Helena. Ela não me escutou, não quis saber de provas, de argumentos. Só quis me punir, como se isso reafirmasse o poder dela. E o pior é que eu ainda me surpreendo com a frieza da minha mãe. Helena tenta consolá-lo, mas sabe que o rastro deixado por Odete será difícil de apagar. Ao mesmo tempo, nos bastidores da TCA, Marco Aurélio e Freitas assistem à derrocada de Afonso com olhos atentos. A briga familiar pode ser a brecha que esperavam para expandir ainda mais sua influência dentro da empresa. Marco Aurélio, especialmente, vê no afastamento de Afonso uma oportunidade para manipular Odete com mais facilidade. Com o campo livre, planeja conquistar ainda mais espaço. E talvez, quem sabe, até o controle total da TCA. Odete, por sua vez, não parece abalada. No dia seguinte, já está em sua sala de diretoria, de cabeça erguida, tomando decisões como se nada tivesse acontecido. Para ela, tudo não passou de uma medida necessária, como tantas outras que teve que tomar para manter o poder intacto. Mas o que ela não percebe é que aos poucos vai se isolando. A ruptura com Afonso não afeta apenas os negócios, abala os alicerces de uma família que já vivia sob tensão constante. E por mais que tente convencer o mundo, e a si mesma, de que tudo está sob controle, a verdade é que o Império Reutemann começa a apresentar rachaduras irreversíveis. No fim das contas, a pergunta que ecoa é: o que Odete está realmente disposta a sacrificar por poder absoluto? A resposta, como sempre, virá com consequências. E talvez custe mais caro do que ela imagina. Nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, Maria de Fátima não conseguia esconder o brilho nos olhos. Ao lado de César, comemorava discretamente a descoberta dos dólares escondidos, como se aquele achado fosse a chave de entrada para uma nova fase em suas vidas. Com um sorriso malicioso, ela sussurrava ao ouvido do namorado que o destino estava, finalmente, conspirando a favor dos dois. Para ela, a fortuna encontrada era mais do que dinheiro, era uma oportunidade de vingança, ascensão e controle. Mas do outro lado da história, Ivan começava a juntar as peças do quebra-cabeça. Algo não lhe cheirava bem desde o desaparecimento do dinheiro. E quanto mais observava Maria de Fátima, mais crescia a desconfiança. A moça, que sempre tivera ambições desmedidas, agora parecia satisfeita demais. Ivan, experiente, sentia que havia sido colocado no centro de um plano ardiloso. Enquanto isso, Maria de Fátima alimentava a trama com entusiasmo. Convencida de que estava no controle, garantiu a César que tudo sairia conforme o planejado. Disse com convicção que se sua mãe, Raquel, acreditasse que Ivan havia roubado os dólares, a separação entre os dois seria inevitável.
Para Fátima, nada poderia ser mais perfeito do que afastar a mãe do homem que considerava um obstáculo em seus planos. Com Ivan fora do caminho, ela teria Raquel mais vulnerável, e talvez até o controle sobre parte da fortuna que ainda sonhava em conquistar. Em outra parte da cidade, Lucimar tentava entender os limites morais de sua amiga Aldeide. Indignada, questionava a decisão que ela havia tomado para conseguir que Vasco, finalmente, pagasse a pensão de Jorginho. A atitude, considerada por muitos como ousada ou até antiética, colocava Aldeide em uma posição desconfortável. Mas, para Lucimar, a justificativa de que foi por amor ao filho não bastava. Havia consequências a serem enfrentadas. Enquanto esses conflitos se desenrolavam, o perigo batia à porta de Cecília. Sozinha em casa, ela foi rendida por 2 homens armados que invadiram o apartamento em busca de informações. Ou talvez de algo mais. O susto foi imenso, e a tensão só se dissipou quando Laís chegou pouco depois. Diante do ocorrido, Laís não teve dúvidas. Por segurança, ela e Cecília precisariam se afastar de São Paulo por um tempo. O destino? O Rio de Janeiro, onde talvez pudessem se esconder e entender melhor quem estava por trás do ataque. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora, e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. De volta ao apartamento de Raquel, o clima era pesado. Tomada pela angústia e pela sensação de traição, Raquel confrontou Ivan com dureza. Acusou-o, sem rodeios, de ter roubado os dólares. Ivan, chocado com a acusação, tentou se defender, mas a confiança entre eles já estava abalada. As palavras de Maria de Fátima começavam a surtir efeito, e a guerra silenciosa dentro daquela família prometia se intensificar. Determinado a reconstruir sua vida após a reabilitação, Ivan finalmente vivia dias de relativa paz ao lado de Raquel. Os dois, cada vez mais próximos, tentavam firmar os laços que outrora pareciam impossíveis, especialmente depois de tudo o que haviam passado. Mas a calmaria estava prestes a ser abalada por uma tempestade cuidadosamente orquestrada por Heleninha Reutemann. Disfarçada de sedução e charme, sua estratégia era clara: conquistar Ivan, custasse o que custasse. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, a filha de Odete Reutemann dará mais um passo audacioso em seu plano de reconquistar o funcionário da TCA. Depois de semanas trocando mensagens amistosas, recheadas de insinuações, ela resolverá ser mais direta. Durante uma tarde ensolarada em seu apartamento, Heleninha finaliza uma sessão fotográfica feita para uma revista de moda. As imagens, elegantes e sensuais, realçam seu novo momento. Confiante, desinibida e disposta a tudo para chamar a atenção de Ivan. Ainda com o maquiador e o fotógrafo por perto, ela percorre a galeria de imagens recém-feitas no celular, buscando uma opinião. Mas não era qualquer opinião que ela queria. Era a dele. Com um sorriso no canto dos lábios e o coração batendo acelerado, ela escolhe 2 fotos e anexa numa mensagem curta e envolvente. Oi, Ivan. Preciso da sua ajuda. Qual dessas 2 você acha que combina mais comigo? Beijos, Elô. Em seguida, aperta o botão de envio. Estava feito. Do outro lado da cidade, Ivan e Raquel jantavam juntos. Era um momento simples, mas significativo para os dois. Entre risadas e uma taça de vinho, conversavam sobre os rumos da TCA e sobre o novo projeto que Raquel estava prestes a encabeçar. Era evidente o clima de cumplicidade entre eles, algo construído com esforço, paciência e uma dose generosa de superação. Enquanto Ivan cortava o prato principal, o celular vibrou sobre a mesa. Ele lançou um olhar casual ao aparelho, mas nem chegou a tocá-lo. Vê aí, Raquel, disse com naturalidade. Deve ser a Leila, com alguma coisa do Bruno. Raquel pegou o celular sem nenhuma expectativa. Mas ao desbloquear a tela, o choque foi imediato. 2 fotos chamativas de Heleninha, posando com um vestido justo, um olhar penetrante e um sutil toque de provocação, saltaram da tela, acompanhadas de uma legenda sugestiva.
Raquel, inicialmente, achou que fosse um engano, mas o nome da remetente não deixava dúvida. Não! Disse ela tentando manter a voz neutra. Não é a Leila. É a Helena Reutemann te mandando fotos sensuais. Ivan congelou. O garfo ficou suspenso no ar por um segundo e ele piscou rapidamente como se tentasse entender o que acabara de ouvir. Como assim? A Heleninha está me mandando fotos sensuais? Perguntou atônito. Raquel não respondeu de imediato. Apenas estendeu o celular para que ele visse com os próprios olhos. Ivan pegou o aparelho e fitou a tela surpreso. Eu sabia que ela ia fazer uma sessão de fotos para uma revista. Ela comentou comigo, mas eu não pedi isso. Juro. Talvez fosse o caso de você dizer isso para ela. Rebateu Raquel com firmeza. Você vai responder? Ivan hesitou. Olhou para Raquel, que mantinha o semblante sério, quase impassível. Sabia que qualquer atitude errada poderia colocar tudo a perder. Decidiu, então, ser direto. Vou responder agora, disse. E, diante de Raquel, digitou. Oi, Heleninha. Estou jantando com a Raquel. Amanhã vejo a mensagem com calma. Boa noite. Raquel observava cada movimento, buscando alguma sinceridade no tom de Ivan. Ele apertou enviar e devolveu o celular à mesa. Nada demais, disse ele, tentando dissipar o mal-estar. Foi só uma provocação desnecessária. A Heleninha vive fazendo isso. Mas ela sabe que entre a gente não tem mais nada. Raquel respirou fundo. Parte dela queria acreditar. Outra parte ainda ouvia o eco das mágoas do passado. Na cobertura dos Reutemann, Heleninha acabava de sair do banho quando o celular vibrou. Animada, correu para conferir a resposta de Ivan. Ao ler a mensagem, a decepção foi evidente. Seus olhos perderam o brilho e um suspiro frustrado escapou dos lábios. Estou jantando com a Raquel. Claro. A boa moça sempre presente, murmurou amarga. Celina, que organizava alguns pertences na sala, percebeu a mudança no humor da filha. Algum problema, Elô? Heleninha, porém, dissimulou com habilidade. Não, mãe. Só uma resposta sobre as fotos da sessão de hoje. Nada demais, mentiu, forçando um sorriso. Mas por dentro estava furiosa. Não com Ivan, ainda, mas com Raquel. Em sua visão distorcida, era ela o obstáculo. Era ela quem ocupava o lugar que deveria ser seu. E aquilo, Heleninha jurava para si mesma, ainda ia mudar. Enquanto isso, Raquel se recolhia em silêncio naquela noite. Ainda que Ivan tivesse sido transparente, a situação a deixara inquieta. Não era apenas ciúmes. Era o receio de que fantasmas antigos voltassem a rondar a vida deles. Heleninha já causara muita dor. Não apenas a Ivan, mas a todos ao redor. E agora, com sua nova versão glamurosa, parecia mais decidida do que nunca a retomar o que perdera. Ivan, por sua vez, se sentia em um campo minado. Sabia que cada passo com Heleninha poderia ser mal interpretado, mas também não queria romper de forma brusca, por medo de recaídas ou crises. No fundo, ele ainda carregava uma ponta de culpa por tudo que viveram. O que nenhum dos dois sabia era que Heleninha estava longe de desistir, e que aquela mensagem, por mais inocente que parecesse, era só o começo de uma nova ofensiva, disfarçada de charme, embalada em beleza, mas movida por uma obsessão que ameaçava destruir tudo que Ivan e Raquel haviam construído. A tensão está lançada, e o próximo movimento pode mudar os rumos da história.